Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já confere aí o nosso programaço de hoje. O câncer de pele ocupa ali a primeira posição, independente do sexo, de incidência. É uma doença que vai acontecer por um acúmulo de várias mutações durante a vida. Se você se contaminar com 5 minutos de notícias ruins, o organismo vai começar a liberar isso daqui a 5 horas, vai começar a liberar essas energias. Eu escolho o que eu quero para minha vida. Eu não deixo as coisas acontecerem para definir a rotina da minha vida. O lipedema é uma doença o quê? É um acúmulo desproporcional da gordura que vai estar nos membros, nas pernas, nos braços, em relação ao tronco. Peeling, o contexto geral é renovação celular, né, das camadas da pele. Tudo que associa, tudo que soma, vira ouro, né? Ai, o nosso lugar, como diz, já é um jargão muito conhecido, mas o nosso lugar é onde a gente quer estar. Sim. O Prova História é assim, a gente consegue ver as notas do pessoal daqui, local, mas do Brasil também. Eu fiquei em primeiro lugar aqui, ali virou a chave mesmo. Preciso entender o corpinho todo em funcionamento. E às vezes um ponto promove vários efeitos. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. Vamos iniciar o nosso programa trazendo esse quadro que nos prepara para o nosso fim de semana com filmes e séries boas. Chegou a hora do Agenda Vem. E atenção que já vai começar a super seleção de filmes para o seu final de semana. O Assassino. O filme conta a história de um matador de aluguel que sempre realizou seus serviços de maneira fria e implacável. Mas depois de ter cometido um grave erro e se tornar alvo de perseguição, ele começa a desconfiar de todos e até de si mesmo. Stick to the plan. Forbid empathy. Stick to the plan. Anticipate. Don't improvise. Stick to your plan. Never yield an advantage. Stick to the plan. Fight only the battle you're paid to fight. Ask yourself. E seguimos em frente agora com Camaleões. Estrelado por Benício Del Toro, o longa-metragem é repleto de muito suspense e investigação. O detetive Nichols é um homem destemido que investiga o cruel assassinato de uma jovem corretora de imóveis. O caso, aparentemente simples, se revela cada vez mais desafiador. Assim, Nichols passa a repensar suas certezas e sua vida. Eu passei pela porta da frente. Eu chamei o nome dela. Olá? Não tive resposta. E depois? Posso mostrar uma coisa estranha? Ai! Foi uma mordida. Foram os dentes que denunciaram o Ted Bundy. Conseguem pensar em alguém que pode ter feito isso? Há algumas... E vamos de Cavaleiro de Copas. Rick Christian Bale é um cara que leva uma vida que muitos acham um sonho, cheia de festas, luxo e mulheres. Só que em um certo ponto bate aquele, o que eu estou fazendo nele? E começa toda uma busca pelo sentido da vida. No one cares about reality anymore. Different these days. What's going on with you? I can't remember a man I wanted to be. Just don't threaten me with leaving, okay? Just do what you want to do.
You don't want love. You want a love experience. They are light flavors. Sometimes you want raspberry. E aí, gostaram da nossa seleção de hoje? Podem ir tranquilo, minha gente, assistam que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que tem o selo de autenticação aqui do Elga e você. E o nosso programa só está começando. Na sequência, tem um bate-papo fantástico com a dupla Júnior e Moraes. Então, e sobre o câncer de pele, falei já que é o câncer que mais acomete tanto homem quanto mulher. Ele está em primeiro lugar mesmo, doutor? Isso, está em primeiro lugar. Primeiro lugar da lista? Isso. Principalmente o câncer de pele não melanoma, né, que são aqueles que não são marronzinhos, né, acastanhados. Ele, felizmente, o prognóstico desses, do basocelular e o espinocelular, em geral, é melhor do que o melanoma. Mas o câncer de pele ocupa ali a primeira posição, independente do sexo, de incidência. Doutor, como ele está diretamente ligado à exposição solar, mas também acredito que com certeza tem fator genético também, como fator de risco, né? Tem a questão da questão genética, mas existe uma prevenção, doutor? No caso do câncer de pele também? Diversas atitudes que a gente pode tomar para prevenir, né? Como a gente falou anteriormente já a respeito do câncer, é uma doença que vai acontecer por um acúmulo de várias mutações durante a vida, né? Então, como todos os outros. Como todos os outros. Entendi. E aí, a questão da pele é que a pele é o maior órgão do corpo humano e que tem a maior superfície de exposição, né? E aí, uma exposição, inclusive, direta à radiação ultravioleta, que é a radiação que está presente no Sol. Né? Então, essa radiação ela tem um potencial de causar alterações no DNA da nossa pele. A maioria dessas alterações o próprio corpo vai e corrige. Só que quando falha nessa correção, né, e aquela célula inicialmente com uma alteraçãozinha, acumula a segunda, a terceira, e aí ocasiona o câncer de pele. Então o intervalo para acontecer todas essas alterações é passível da gente tomar medidas preventivas, né, para a doença. Sim. E quais são elas, doutor? A principal medida é a redução da exposição ao sol e o uso de protetor solar, pelo menos com um fator de proteção solar, o FPS 30. Né? Isso aí é o mínimo? É o mínimo. Claro, cada pessoa tem que, né, passar por uma avaliação do dermatologista e do pediatra. Olha só! Porque quem é mais suscetível, o grupo mais suscetível à ação dessa radiação ultravioleta são as crianças. Então, geralmente a gente preocupa, a gente estava até falando, né, que a mulher tem toda uma rotina de cuidado com a pele, que muitas vezes o homem é negligente com relação a isso, mas a gente esquece das crianças, né? E que se expõe muito ao sol também. Que se expõe muito ao sol. E na verdade, a pessoa que está lá com 40, 50 anos com câncer de pele, as primeiras alterações não aconteceram nessa idade, aconteceram na infância. Doutor, então é um reflexo, então, da sua vida, um acúmulo? Isso, é um acúmulo. Nossa, eu não tinha esse conhecimento. Então a orientação é que o protetor solar seja usado desde a faixa etária da infância. Claro, o produto, o protetor, aí tem que procurar orientação com o pediatra a respeito, né? Mas os protetores solares infantis, com o fator de proteção adequado, desde a idade infantil. E não é só o protetor solar, tem camisas, né, aquelas roupinhas com proteção UV, vai para a piscina, vai para o balneário ali, vai para o rio, né, usar a proteção adequada, bonezinho, as outras, procurar ficar na sombra, mesmo quando for se refrescar ali na beira do rio. E, claro, a gente não vai deixar de tomar sol, porque é importante também. Tem a vitamina D, né, doutor? Ele participa no horário, lógico, tem os horários indicados também, né, doutor?
Então tem toda uma questão envolvida, mas o principal é a redução da exposição e quando acontecer essa exposição, que ela seja uma exposição protegida. Porque o problema não é o sol, o problema é a radiação ultravioleta e tem medidas de bloquear a radiação ultravioleta, que é o protetor solar e esses outros artifícios. Doutor, as outras formas de prevenção em relação à sua saúde também são válidas, né? Estão valendo no caso do câncer de pele também. Com certeza. O estilo de vida que você tem. Isso, porque o DNA é o mesmo em todas as células do corpo. Então, se eu me submeto a um estilo de vida ou a substâncias que vão alterar o DNA, eu corro riscos, sim, né, de forma geral. Entendi. Né? Até porque, por exemplo, o câncer de pulmão, né, eu gravei um vídeo sobre isso, ele aumenta a incidência, por exemplo, de câncer na bexiga. A pessoa fumou, a fumaça do cigarro não vai chegar na bexiga. Mas os agentes ali mutagênicos podem alcançar a corrente sanguínea e causar essas alterações no corpo todo. Né? Então, é óbvio que se eu tenho um estilo de vida que não é adequado, não adianta também apenas passar o protetor solar, né? E ter um estilo de vida que você se coloca suscetível, né, ao câncer. Isso é um conjunto. Então a gente precisa enfatizar essa prevenção. Prevenção sempre é o caminho, né, doutor? Sempre é o caminho, porque você... É o melhor remédio. Melhor remédio. Você deixa de ser... de ficar na plateia ali, vendo o que vai acontecer e assume o protagonismo diante da doença, né? Então, e na verdade é o que é possível da gente fazer hoje em dia. E que não é pouca coisa, né? Na verdade é até subestimado, né? O poder aí que existe dessas medidas preventivas. Doutor, existe pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de câncer? Sim, o melanoma principalmente, ele está relacionado a alterações em alguns genes. Antigamente tinha muita relação com o gene BRCA2, que está relacionado ao câncer de mama e ovário. Os estudos atuais mostram que essa associação não é tão forte, mas tem outros genes também que estão relacionados, inclusive existem síndromes de predisposição hereditária ao melanoma, especificamente. Claro, né, são famílias que vão ter em várias gerações, né, casos, ou em várias pessoas ali, em uma geração próxima de melanoma, principalmente em pessoas com idade jovem, porque tem um intervalo, né, então é um acúmulo de mutações, vai levar tempo durante a vida, né? Então, quando acontece o caso, uma idade muito precoce, é um sinal de alerta, porque às vezes a pessoa, a grande questão das síndromes hereditárias, a pessoa já nasce com uma mutação. Então, ela não parte do ponto inicial 0, ela parte do ponto inicial 1. E quem já tem uma, tem facilidade para acumular outras durante a vida. Entendi. É algo que ela nasce com ele já. Isso, ela nasce. É aquele mesmo caso clássico que a gente sempre conta da Angelina Jolie. Sim. A mãe dela teve a mutação no BRCA1, teve o câncer, e aí ela fez o estudo genético, ela herdou e tomou as providências, né, a cirurgia, mas ela nasceu com a mutação, que veio herdada da mãe. Pode ter sido herdado, né, ou pode acontecer no próprio indivíduo, né. Doutor, os números em relação ao câncer de pele, eles vêm crescendo? Não vou saber dizer se eles vêm aumentando. Eles correspondem a em torno de 30% dos casos de câncer, de forma geral, né, no país. Entendi. O que geralmente a gente sempre liga com o aumento de expectativa de vida, se isso aí influencia também no caso do câncer de pele. Sim, porque é mais tempo exposto, né? Mais tempo exposto ao sol e a chance de acontecer é maior. Isso, né? Muitas vezes nos programas que a gente vem falando de pessoas manipuladoras, de pessoas que são invejosas, de pessoas que são fofoqueiras, que muitas vezes estão no convívio da gente. E a gente tem a oportunidade de, muitas vezes, escolher de conviver ou não com essa pessoa. Sim.
sabe? De afastar ou não dessa pessoa. Se for um familiar, a gente dá até dicas de como saber lidar com isso, para se proteger com essas energias, Sim. né, Elga? E acontece, viu, Campelo? Acontece muito. Eu acredito que uma grande maioria de pessoas sempre tem alguém que é muito negativo e que faz parte da sua rotina. De vez em quando você está convivendo com aquela pessoa e é muito difícil isso, né? Você acaba se contaminando com aquela energia. Você tem que trabalhar você, sabe? Contamina, e isso vai além do contato com as pessoas. Um livro, uma notícia que a gente lê, sabe? Um vídeo, um filme, um som que a gente escuta. A gente tem até programas que a gente já falou sobre isso. Isso acaba contaminando a gente. E muitas vezes, até tem na bibliografia que fala, se você se contaminar com 5 minutos de notícias ruins, o organismo vai começar a liberar isso daqui a 5 horas, que vai começar a liberar essas energias. Isso tipo, desintoxicar essas energias? Isso seria um tempo médio, mas não necessariamente funciona isso com todo mundo. Que, por exemplo, a pessoa pode ver uma coisa ruim ontem e alimentar a semana inteira, o mês inteiro, ela fica mal com aquilo ali, né? Muitas vezes se retroalimentando com aquela energia ruim. Nossa, isso aí é algo que a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque infelizmente hoje você acaba tendo, se você não tomar cuidado, você acaba tendo um contato muito grande com notícias negativas, para ganhar engajamento, sabe? Aquelas notícias sensacionalistas. Muito, demais. Muito. Então a gente se depara principalmente nas redes sociais. Pois né? Isso é algo assim muito constante. E está na mão das natural, pessoas, né? Antes estava assim, era num determinado jornal, determinada hora. Ou determinado programa, determinada hora que você tinha que estar disponível para ficar na frente da televisão. Igual aqueles programas policiais, né? Ou contato Assiste com as se pessoas. quiser, não é verdade? Exato, Elga. Agora está na palma da mão. Sim. Você acorda com o celular, você vai no banheiro com o celular, campeão. você vai tomar banho, está lá com o celular, vai trabalhar no caminho do trabalho, no dia, vai almoçar, está lá em contato com essas notícias. Então, é alguma das coisas que a gente fala. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber ou entender. Sabe? Você está convivendo com uma pessoa maldosa, se afasta dessa pessoa. Mas hoje em dia, essa maldade está dentro, por exemplo, de uma rede social e a gente acha que aquilo ali, não, é natural, aquilo não vai me atingir. Sabe? É verdade, as pessoas têm essa crença de que isso não vai te atingir. Porque é só uma notícia, porque é só um filme. Na verdade, filmes também. Exato. Então, assim, te atinge, te contamina. Contamina E eu já fiz o o teste, organismo. Eu já fiz o teste, inclusive, tanto eu tenho consciência disso, tive essa experiência, que hoje em dia eu tenho um planejamento para não me deixar contaminar com essas notícias negativas. E tem que ser uma coisa assim, além do não deixar, você tem que ter como que eu posso falar? Tem que ter uma rotina, você tem que ter assim, uma escolha muito forte em relação a isso, para não cair na tentação, porque vai espalhar, ou alguém vai chegar e falar assim, você está sabendo de tal coisa? Isso! Você está sabendo de tal coisa? Eu falo, não estou sabendo. Mas que bom que eu não estou, né? Porque geralmente é algo assim muito complicado de você absorver. Exato, que bom que eu não estou, mas a pessoa, nossa, como que você não está sabendo? O Brasil inteiro está falando disso. Mas espera aí, ok, Brasil inteiro, mas eu não quero isso na minha vida. Campelo, tem outro detalhe, né? Às vezes a gente fala sobre isso, você não está sabendo, todo mundo fala, mas você vai ficar alheio ao mundo. Não, eu acho assim, uma ou outra, de repente, acaba que você acaba tendo um contato. Realmente aconteceu alguma coisa muito trágica, não tem como você não chegar até você. O problema das redes sociais é que é o tempo inteiro. Exato. Você está entendendo? Constante, você abriu segundos. aquilo ali, vai rolando. Gente, é muita notícia negativa. Exato, a gente tem que tomar cuidado. Pinga sangue, né? É complicado. E o que a gente está pedindo, conversando, é que talvez a pessoa faça uma experiência. Né? Eu fiz, Elga. E foi interessante. Teve um final de ano, eu não publiquei absolutamente nada. Quantos dias? Nada. Eu viajei 19 de dezembro e eu voltei dia 7 de janeiro. Jura que você conseguiu ficar esse tempo inteiro? Inteiro, nada. Quando eu cheguei, Elga, mas foi assim, eu quis fazer para mim, mas eu não esperava o impacto. As pessoas queriam saber o que tinha acontecido comigo, onde que eu estava. Estavam discutindo, conversando,
tentando, bolando uma narrativa, criando uma história para saber onde que eu estava, o que que eu estava, com o que que eu estava, onde eu estava fazendo. Falei, gente, onde vocês tiraram tudo isso? Não estava nada disso, não existe. Simplesmente eu fiz um detox. Simplesmente isso. Né? Fiz um detox. Mas um detox só de você postar a sua rotina ou algo que te interessa, ou até de consumir também, de não ter acesso. Não ter acesso, não buscar acesso. Eu nunca fiz. Não ter acesso. Você acredita? Eu nunca fiz. Foi legal? É legal. Interessante. Você sente a diferença? Sente, sabe? Eu escolho o que eu quero para minha vida. Eu não deixo as coisas acontecerem para definir a rotina da minha vida, sabe? Do meu dia, sabe? Sim. Porque às vezes vai de manhã, sabe? Pega uma notícia ruim, passa o dia inteiro com aquele negócio ruim. E é assim que acontece. E é assim que acontece. E eu novamente estou fazendo um detox, né? Tô parando de seguir alguns perfis que estão, eu percebo que estão em busca de engajamento e já perderam o bom senso. A noção mesmo, né, Campelo? A noção, a razão de ser, colocando coisas assim absurdas, né? E eu já me peguei muitas vezes chegando e fazendo um comentário do que eu penso sobre aquilo. Aí eu falei assim, para que eu estou fazendo esse comentário? Olha, né? Eu penso assim, se eu estou fazendo esse comentário é porque mexeu comigo. E eu estou fomentando esse comportamento. Exato, e se mexeu comigo, então tem alguma coisa que está errado. Sim, como você falou no programa passado, no passado, no retrasado, você falou justamente sobre isso. As coisas que mexem com a gente. Olga, né? Se mexeu comigo, então tem alguma coisa que está errada. Então o que eu vou fazer? Né? Aí muitas vezes eu chegava lá, escrevia, sabe, me alimentava daquela energia não boa para escrever a coisa, eu tinha que pensar, bolar, como é que eu ia colocar. Pisando em ovos ainda. Exato. Para você não ofender de alguma forma, né? Exatamente. E mover a ira daquela pessoa para você. Mas aí a energia estava dentro de mim e eu falei assim, para que isso? Vou mudar a pessoa? Não. Vou mudar a opinião da pessoa? Não. Para que eu vou fazer isso? Né? E ela ia apagava, né? Hoje em dia eu estou fazendo um pouquinho diferente, estou parando de seguir a pessoa, simplesmente vou lá e dou um follow. Uma dica, fica até como dica, né, que é o que acontece constantemente, é as pessoas às vezes procurar um profissional, fazer um procedimento, não ficar satisfeito e em seguida já procurar outro, achando que vai achar o profissional ideal para fazer aquele procedimento. Então isso só falta o entendimento entre o profissional e o que o paciente está buscando, porque às vezes aquilo que ele está buscando não é que pode corrigir dessa forma, né? Tá na cabeça dele. É disfunção, às vezes, né? Tá na cabeça dele. É igual o caso que você falou, né? Eu quero a boca da Angelina Jolie. Isso aqui, doutora, eu quero essa boca. Aí vai ficando feio, vai perdendo a característica, vai perdendo a anatomia, né? E infelizmente nós não temos todos os profissionais com aquela ética, né? De dizer não, espera, né? Vamos trabalhar o que realmente precisa. É um assunto complicado, né? Você falar, mas a gente precisa realmente trazer isso sempre a lume. Dizer para as pessoas procurarem bons profissionais. Profissionais que você tenha segurança de fazer os procedimentos, porque, nossa, você está ali querendo sair satisfeito, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Doutora, hoje a nossa pauta é sobre peeling. Tem um peeling mais específico, que é o de fenol, que é o muito sonhado, né, por muitos, porque causa um rejuvenescimento facial aí bem acentuado, que você tem um resultado maravilhoso, uma pele lisinha, as rugas, atenua rugas, né, linhas de expressão. Então, assim, quem não quer rejuvenescer? Exato. A grande maioria das mulheres e homens hoje em dia querem, então eu acredito que o peeling de fenol é muito buscado. Sim, tá super em alta. Tá super em alta. E a doutora faz o light, é isso? Exato. Mas doutora, podemos começar a doutora explicando o que é peeling? Claro. Para quem não sabe, eu acredito que tem muitos que ouvem falar, mas eu quero aproveitar o conhecimento da doutora para deixar bem explicadinho. Claro.
O peeling, só dando uma recapitulada nos programas anteriores, né, e deixando aí um spoiler dos próximos que vão vir, né, Sim. que a harmonização é aquela questão dos pilares, né, então existem as necessidades, né, nós temos que fazer a reposição óssea, de gordura, de tecido, e o peeling, ele entra para o rejuvenescimento da pele mais superficial, né, que são as camadas mais superficiais. Então a gente tem os diferentes tipos de peelings, né, o peeling nada mais é do que a renovação celular, né, das camadas da pele. Então vai ser diferentes tipos de peeling, temos o retinóico, salicílico, vários tipos para determinadas camadas da pele e para determinada queixa do paciente. Entendi. Né, se vai ser para mancha, cicatriz de acne, as rugas, né, que a gente conversou, Sim. as linhas de expressão. Então nós vamos determinar o tipo do ácido que vai ser indicado para aquele tratamento diante da queixa Do paciente? Do paciente. Eu entendi. Cada um tem uma indicação, né, doutora? Exato, exato. Então, assim, peeling, o contexto geral é renovação celular, né? E o meio é descamação, então, da pele, é Exato. isso? Temos dois tipos, né, que é a dermoabrasão, né, que pode ser feito através de aparelhos, por exemplo, aquele peeling diamante, né, que é Já ouvi falar, eu não sei como é que funciona. É um aparelho diamante. dermoabrasivo, né? Ele vai causar essa descamação. Tem o térmico, que é muito pouco usado, mas o mais utilizado realmente são os químicos, né? Os químicos. A junção deles, né, como eu digo, tudo que associa, tudo que soma, vira ouro, né? Ai, que legal. Maravilhoso. Mas assim, os que a gente mais utiliza são mesmo os químicos, né? Os químicos. E é seguro, doutora? É seguro? Lógico que eu acredito que cada caso é um caso. Existe uma avaliação, como todos os procedimentos que a doutora faz, mas assim, na maioria dos casos. Eu não posso afirmar que é um procedimento seguro, né? Não sabendo do conhecimento do profissional ao tipo de material que ele vai utilizar. Entendi. Né? Por quê? Porque os ácidos a gente tem ele em diferentes concentrações. E é isso que vai diferenciar a segurança do tratamento versus resultado. Nossa, muito importante que a doutora falou. Exato. O peeling, ele é uma introdução do ácido de penetração controlada. Entendi. Né? Então, a gente tem aí a segurança das concentrações, né? Quando entra, por exemplo, o peeling de fenol, ele tem uma concentração adequada para fazer em consultório e uma concentração indicada para fazer em hospital. Olha só. Né? Então, assim... Então, no caso, o que a doutora faz é feito em consultório. É feito em consultório. O Fenolite, né, que é uma concentração de ácido menor, né, que não oferece riscos, né, ao nível de biossegurança mesmo. Entendi. E o que é feito em hospital é feito por dermatologista, cirurgião plástico, e é algo assim já bem mais agressivo, então. Exato. Não é assim, ele é mais agressivo. Porque assim, o fenol, já entrando no assunto do fenol, o fenol ele já era... O fenol é o ácido? Ele é um ácido. Ele é um ácido. Ele é um tipo de ácido. Sim. Né? Nós não vamos, por exemplo, usar o protocolo do fenol, a gente usa outros ácidos associados a ele. Justamente porque ele tem uma finalidade e vamos associar com outros ácidos para outras finalidades. Né? Entendi. Então o fenol ele já é utilizado há muito tempo, né? Ele é bem antigo, porém com a tecnologia ele foi ficando um produto menos agressivo e mais eficiente. Por isso que ele está voltando com tudo no mercado. Doutor, nossa pauta hoje, né, o nosso convite, falando, doutor, podemos bater um papo sobre lipedema, que é algo que ficou muito ressaltado agora, que é uma doença, né, doutor? Devido a alguns acontecimentos que, inclusive, chamaram a atenção para o lipedema. Eu mesmo não tinha o conhecimento do lipedema, mas a partir do momento que eu fui pesquisar sobre, eu verifiquei que realmente atinge várias, e principalmente a população feminina, né, doutor? Com certeza. Então, para vocês que estão aí, entender assim, o lipedema é uma doença o quê? É um acúmulo desproporcional da gordura que vai estar nos membros, nas pernas, nos braços, em relação ao tronco. Então, o clássico seria aquela paciente magra, que tem aquelas pernas gordinhas,
E os sintomas são geralmente sensação de peso, dor. Ela tem essa gordura que é sensível. Ela pega na perna dela, sente sensível. E geralmente, Elga, vem acompanhado de roxo. Aquela mulher que você vê e fala assim, cara, não sei onde eu bati. E ela tá roxinha. Então o lipedema ele é uma síndrome, que é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas. Não existe, infelizmente, nenhum exame que a gente vai fazer que vai vir lá, ó, você tem lipedema. Entendi, então a gente junta a história clínica, o exame físico da paciente, com alguns exames complementares, que o principal é a densitometria de composição corporal, que a gente vai verificar essa desproporção. Então você vai ver, vai fazer lá, é uma paciente que ela vai ter um percentual de gordura no tronco de 30% e na perna ela tem 50%. Por que será? Então, essa doença, chamada lipedema, ela foi descrita em 1940. Olha só. Por 2 vasculares, lá nos Estados Unidos, na Mayo Clinic. É uma doença vascular, então, doutor? Então, essa é uma questão importante. Ela não é uma doença vascular propriamente dita, mas geralmente o diagnóstico é feito por vascular, por quê? Aquela perna gordinha que incha, que dói, todo mundo pensa que só existe varizes. Sim. E o vascular é um dos profissionais capacitados para estar fazendo esse diagnóstico. E ele é importante também na orientação do tratamento, porque 40% das pacientes que têm lipedema têm também doenças vasculares, as varizes. E também associadas ali, né? E deve potencializar muito os sintomas também, né, doutor? Com certeza, porque são doenças que elas juntas dão o mesmo problema, que é dor e inchaço. Então, geralmente, o lipedema ele vem associado com obesidade, em 60% dos casos. Se confunde também, doutor, com obesidade? Com certeza. Mas a gente consegue perceber que aquele paciente que ele é obeso, ele tem uma proporcionalidade de gordura. Entendi. Entendeu? Na verdade, muitos dos pacientes obesos, eles têm as pernas finas. É verdade. Na a verdade, gordura é mais, assim, mais no na tronco. parte superior, né? Aí, quando vem o paciente obeso com lipedema, a gente fica meio difícil de dar o diagnóstico, mas a gente faz esse acompanhamento, esse tratamento, e a densitometria corporal, mesmo no paciente obeso, ele sugere. Olha então só. é por isso que a gente fala, não tem um exame que fala assim que é lipedema, mas esse exame, ele tem uma sensibilidade de até 97%. Então isso quer dizer o quê? Que se ele vier negativo, a gente pode botar um pé atrás e falar, talvez não seja lipedema. Sim. A gente começa a pensar em outra situação. Se ele vier positivo, uma das hipóteses é lipedema. Então aí a gente vai fazer o tratamento clínico, né? E aí investigar outras causas também, causas de exclusão. Doutor, eu falei no início da entrevista que acomete mais as mulheres, mas os homens não estão livres também. Não. Pode acontecer. Pode não acontecer. É comum. Não é comum. Na verdade, o que tem descrito de homens com lipedema é em situações que o homem também tem aumento do hormônio feminino, o estrogênio, ou a proporção entre testosterona e estrogênio. Então a gente vê que essa doença ela é diretamente ligada a picos do hormônio feminino. Olha só. Então geralmente essas mulheres elas desencadeiam a doença como gatilho na puberdade, quando vai ter aquele pico da puberdade, gestação. Olha só o risco então que eu passei agora, doutor. Na verdade. Sério, na gestação também? Porque são picos os hormônios né? estão ali. E assim, não entendam quem tem lipedema que não possa engravidar. Com certeza pode e deve se você quer ser mãe. Mas o que a gente faz é ver que o lipedema está muito associado à inflamação. O lipedema ele tem 3 características: inflamação, fibrose e edema, que é o inchaço. Sim. Então a gente vai trabalhar, o tratamento é nisso. A gente desinflamar esse paciente, a gente deixar esse paciente desinchado e a gente orientar ele a uma vida saudável, na verdade. Eu falo para o paciente que vem comigo, que ele acha que ele tem lipedema, falo, ó, se você acha que você tem lipedema, o exame está inconclusivo, faça o tratamento. É uma vida saudável, é comer comidas anti-inflamatórias, é praticar atividade física. Então, mal não vai fazer. Entendi. Segue mesmo os requisitos da prevenção para qualquer doença, né, doutor? Com certeza, com certeza. Alimentação saudável e atividade física, com principalmente. Certeza. Esse seria o principal do tratamento clínico. O que a gente consegue associar, falo que o lipedema é um time que vai te tratar, né? A gente tem desde o vascular ao nutrólogo, endocrinologista, nutricionista, a fisioterapeuta que vai fazer as drenagens linfáticas. Então é um time que vai cuidar desse paciente. O personal, o educador físico para orientar. Porque a gente fala dos pacientes aqui, as pessoas pensam nos pacientes grau 1, grau 2, que às vezes é de cunho estético, né? Mas aquele paciente sente dor, né? Sim. Mas tem o paciente mais grave, o grau 3, grau 4, que é aquela deformidade grande, que até passou no Fantástico recentemente, né?
com o professor Kamamoto, mostrando uma paciente que eles fizeram pela ONG. E não é difícil ver, não. A gente consegue identificar aí várias pessoas à nossa volta que você identifica que algo não está certo e pode ser um lipedema, um possível lipedema, né? Com certeza. E geralmente esse paciente já está nesse grau avançado associado com várias alterações ortopédicas, porque o lipedema, por mais que ele seja uma doença principalmente do adipócito, que é a célula de gordura, ela é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, ou seja, que tem ali o adipócito, tem o músculo. Então esse paciente, diferente do paciente, você já ouviu falar que aquele paciente, o gordinho é forte? Sim. No paciente do lipedema, aquela gordura inflamada inflama a fáscia, que é aquela capa do músculo, e ela tira a força muscular. Então o paciente do lipedema, ele tem menos força muscular do que a pessoa comum. Doutor, então, pelo que eu estou entendendo, por tudo que o doutor está nos explicando, maravilhosamente bem, inclusive, doutor, o lipedema, fora o desconforto, as dores que ele causa, então, ele tem riscos também? Com certeza. Assim, não entenda risco como risco à vida. Sim. Desconheço, nunca vi relatado alguém que morreu de lipedema. Entendi. Mas não é porque não mata que a gente não tem que dar a devida atenção. Com certeza. Porque não adianta a gente viver também com dor, viver sem qualidade de vida, sem autoestima. E é uma doença progressiva. O mais importante, se as pessoas têm que entender que muitas das vezes vem, não, eu quero uma solução mágica, uma solução rápida. É uma doença crônica, progressiva. Isso significa que não tem cura, mas tem tratamento. E se você virar as costas, ela vai continuar progredindo. Entendi. Então, às vezes, uma coisa que era estético no começo, vira um problema funcional. Olha Pacientes só. grau 4 não conseguem andar. Nós mulheres estamos tendo voz. Sim. Agora, né? Sim. Eu acho que isso aí é uma caminhada que o ritmo está acelerado, as mudanças, as transformações, e a gente tem que ter atenção para a gente seguir o ritmo certo e o rumo certo também, né, Cristina? A gente precisa tomar cuidado. Exatamente, porque tem uma coisa, Elga, que é bastante importante, que é a gente pensar que não existe um papel, existia, né? Um papel que foi determinado para nós, um lugar. E era um lugar que era o lugar atrás do fogão. Né? Perfeito, não era esse lugar que você está sentada, nem que eu estou sentada, era atrás do fogão. Atrás do fogão. Mas como que é, esquenta a barriga no fogão, esfria no tanque, não é verdade? Exatamente. Mas a gente está sentado aqui, Elga, e o que a gente está querendo dizer? Não. O nosso lugar, como diz, já é um jargão muito conhecido, mas o nosso lugar é onde a gente quer estar. Sim. Se a gente quer cozinhar, a gente vai cozinhar. Se a gente quer, e a gente tem condição para isso, se a gente quer lavar nossa roupa, a gente vai lavar. Né? A gente quer, isso não é demérito nenhum. Não também. é demérito, exatamente, mas a gente vai estar em todos os espaços. Né? Estar aqui, estar em vários outros lugares, é também nosso, esses lugares são nossos. Né? A gente conquistou, as mulheres conquistaram, né? Depois de muita luta. Sim. E a gente valoriza cada lugar onde a gente pode estar. Né? Com certeza. Cristina, de onde vem essa força, sabe? Porque você tem uma força que a gente sente ela. Sempre foi assim? Então, é tão interessante isso, essa pergunta, porque eu vejo, Elga, que é uma força ancestral. Sabe, já que eu tô no divã, né? Eu vejo assim, que pra mim é a força da minha mãe. Eu perdi meus pais, eu era muito nova, né? A gente era muito criança. Mas o que a minha mãe deixou, ela deixou um exemplo muito grande de força. Porque, para você ter uma ideia, minha mãe, ela nunca pôde frequentar a escola. Por conta de toda a situação de machismo, de racismo, ela nunca frequentou a escola. Só, Elga, que ela era uma mulher autodidata. Olha. Ela aprendeu a ler e escrever sozinha. Um dia ela pegou um livro e aprendeu a ler e escrever sozinha. Nossa! Assim, eu não consigo entender como que isso aconteceu, sem ter frequentado a escola. Tantas gerações, né? Exatamente. Que geralmente você não costuma ver alguém com essa atitude, com essa vontade. Isso, e como, né? Tanta repressão naquela época. Sim, e aí eu vejo assim, mas ela sempre colocava pra gente, você tem que estudar. Ela falava, falava pra mim, né, pros meus irmãos, vocês são negros, né? Vocês são pretos. Assim que ela já falava, vocês são pretos. Isso daí já é algo... Então você tem que trabalhar mais. Sim. Você tem que trabalhar mais, você tem que se esforçar mais. E a gente, como mulher, a gente já tem isso, né, Elga? Porque eu sei muito mulheres, não é? Porque assim, você sabe, Elga, pra você estar sentada exatamente aí, nossa, não foi assim, ninguém te deu.
Foi uma conquista. Diferente do que muitos imaginam, né? Sempre Não todo é? mundo acha que alguém te deu. Não, Na não verdade, é. ninguém me Fala, deu. não deu. Você dá uma olhada na minha trajetória. Ninguém me deu, ninguém me dá, né? Não Porque pra se manter aqui é difícil, viu? Não é, porque é talento mesmo, é esforço. Sim. E é curioso, porque assim, não é só o talento. É o esforço, é de estudar, falar, como que é? Como que eu faço? Isso! Né? Como que eu aquela vontade que você tem de fazer melhor a cada dia, sabe? Sim. E isso aí, a gente tem um empenho muito grande. Sim, e eu vejo assim, e quando eu falo da minha mãe, é interessante porque tem uma força ancestral ali, que é a ancestralidade africana mesmo. Sim. Quando eu era criança, ela ficava eu e minha irmã todo dia na cama, falava, mamãe, conta história, mamãe, conta história. E ela contava as histórias. E ela uma delícia isso, né? É muito gostoso. A gente enchia o saco, sabe? E ela contava Conta as de histórias. novo. E ela tinha contado milhões de vezes. Eu lembro que tinha a velha da cabaça, a senhorinha e a cabaça. Legal, era muito bonitinho. Olha só. E todo dia, mamãe, conta a história da cabacinha. E ela contava. Gente. Só que era tão legal, Elgo, porque assim, as histórias que ela contava eram histórias do pai dela, porque também o pai dela morreu quando ela era criança, a mãe dela, né? Ela tinha 7 anos de idade. Mas ela contava aquelas histórias dos avós e ela falava assim, ela falava deles de uma forma que a gente tinha aquele orgulho da nossa ancestralidade, sim, sabe? Da nossa ancestralidade mesmo negra. Ela nunca colocou assim como se tivesse uma coisa negativa. Também. Não, exatamente. Ela colocou sempre como força. Ela plantou, sabe? Isso dentro de vocês. Isso, vocês são fortes, vocês têm que fazer. É uma sociedade extremamente racista, né? Essa mulher era sábia, né? É incrível. Eu tinha muita vontade hoje, alguma das coisas que eu tinha, assim, sabe? Se tem um sonho que é impossível realizar, é o que eu tenho de poder hoje sentar assim, frente a frente com a minha mãe. Eu queria saber o que ela... Eu queria hoje poder ter uma conversa com ela, para saber o que ela falava, sabe? O que a gente poderia conversar. Porque na época que ela morreu, eu não sabia nada de nada. Eu não sei, lógico, cada um com a sua religião. Eu acho que espiritualidade e religião não tem nada a ver. Sim, né? Concordo. Mas é um espírito evoluído, né? Isso, eu vejo bem isso. Eu acho incrível, isso que assim. eu pensei agora. Não é? Porque às vezes a gente... Tinha coisa que ela falava naquela época que eu penso hoje, gente, mas como assim, né? Como que ela sabia isso? Como que ela, sabe? Como que ela sabia tanto? Tanto que assim, quando a gente era criança, ela já falava pra eu e pra minha irmã. A gente era bem novinha, ela já ensinava, ó, tem que ser assim, a mulher é assim. Assim, aquela coisa, a sociedade é assim. Como, né? Uma mulher que conseguiu nunca tinha preparar frequentado a escola. vocês. Exatamente. E com certeza isso teve um impacto na sua vida. Teve um impacto na minha vida. Quando eu estava, tem um livro, quando eu estava produzindo ele, até trouxe, vou mostrar. Ai, quero ver. Eu trouxe várias coisinhas aqui, vou mostrando uma, vou mostrando outra. Eu vi essa sacolinha e falei, ai, já estou curiosa para saber de tudo. Que é esse livro aqui, ó. Esse aqui é um caderno de atividades, na verdade. É que eu, na época que eu fiz o mestrado... Caderno de atividades, mulheres na história africana em Mato Grosso. Exatamente. Vou mostrar para vocês. Eu só trouxe aqui. Olha, quando eu tive um pequeno contato, porque eu falei, ela vai contar em detalhes lá no programa, com a sua história, eu falei, nossa, que legal, é tão bom poder ter essa troca com alguém que detém tanto conhecimento, porque sempre te engrandece, te acrescenta. De verdade, eu espero que também faça isso com todo mundo que está nos assistindo. Vou mostrar aqui. Esse livro, quando eu estava escrevendo, ele foi assim, ele trouxe muita coisa da minha mãe. Eu conto a história de 3 mulheres na história africana em Mato Grosso, que é Mãe Bonifácia, Maria Taquara e Teresa de Benguela. Eu sou mulher, eu não tive filhos por opção, mas eu vivencio esse momento como um momento único de cada uma, né? E não é possível que esse momento tenha lembranças de dor e de sofrimento. Nossa. Não pode ter, né? Se a gente tem uma técnica tão validada, né, muito validada, porque a acupuntura é uma técnica não só validada como um estudo oriental, mas ela é validada pela ciência ocidental. Né? A gente consegue explicar perfeitamente os efeitos da acupuntura à luz da neurociência. Então isso é realmente algo muito, né, muito bom, muito eficaz e isso muda a vida das pessoas. Existe então uma série de pontos no corpo inteiro.
né, e do bebê também. Mas esses pontos do bebê estão em formação. O que nós temos, através de estudos de biologia molecular, né, estudos que avançam mais e que buscam conhecer como é que as células do corpo da gente estão em determinado momento da nossa vida, né? E como é que elas se regeneram, né? Então, já tem estudos que identificam que as células do bebê, da partezinha do corpo, né, no tronco, então, tanto a parte da frente como a parte das costas, são células, né, da pele que já estão mais maduras. Né? E aí, a partir desse conhecimento básico, é que eu entendi lá desde o início e lendo também, tem outros profissionais que trabalham, mas é muito difícil encontrar referências tão consistentes, né? A gente tem que ir costurando todo o referencial teórico para entender que essas regiões são regiões mais eficazes. Eu posso utilizar pontos que existem nas mãozinhas, tanto que eu uso um que tem aqui e tal, que eu vou demonstrar agora, mas eles não são tão eficazes quanto esses do tronco. Por que eles não são? Porque essa parte do corpo aqui, tanto no bebê como no adulto, essa parte do corpo aqui é uma parte que a pele tem uma ligação direta com os neurônios específicos para a compressão leve e, né, para grandes áreas, né? Porque a gente tem, quanto mais na distal, mais a gente tem mais receptores. Então, eu consigo com um pontinho pegar vários receptores. Mas eles fazem um longo caminho. E aí, nem sempre eles têm uma relação direta com uma outra partezinha do cérebro chamado sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções e que está em processo de maturação nesse momento que o bebê está passando, e que responde muito bem a alguns neurotransmissores que eu estimulo através do ponto nessas áreas aqui, na área parte da frente do corpinho do bebê e na parte das costinhas. E que é este ponto estimulado que então faz com que libere neurotransmissores que promovem uma analgesia central. Ao contrário do que a gente imagina, que por eu atuar, né, no corpinho do bebê, a analgesia está em cima, por exemplo, o ponto está na direção do intestino, é por isso que fez não. É isso que a ideia que passa é essa, né? Mas não, é porque esse estímulo, identificou-se que esse ponto tem uma certa composição celular e de neurotransmissores que estimula um neurônio que tem uma relação direta com uma áreazinha do cérebro, que a gente, né, conhece como sistema límbico e que usa muito um neurotransmissor chamado serotonina. Olha só! E a serotonina é que faz o grande negócio, né? Ela é realmente o neurotransmissor que promove, então, essa analgesia central. E por isso que o processo de amadurecimento, de maturação, né, do intestino do bebê continua normalmente, mas sem o sofrimento, porque a gente fez o bloqueio lá em cima. Olha que maravilha! Ele não. Então, funciona assim. Essas são as sementinhas, essas são as sementes. Então, ó, é uma cartela, né? Como a maioria, né, de quem já fez acupuntura já conhece, é uma cartela de pontos, né, de esferas. Hoje eu trouxe a esfera, ela é douradinha, mas tem de várias, né, Não é agulhas para bebê, né, doutora? Não, de jeito nenhum. Não, agulha só, aí eu ia ser crucificada, né? Eu nem vinha para esse mundo na próxima, porque é muita judiaria. Então, é isso aqui. E aí, esses pontos, nós temos vários meridianos, que são linhas onde os pontos se distribuem, é uma referência, né, de técnica, e essa linha aqui, né, que passa bem no meio do corpinho, ela tem alguns pontos que são interessantes usar com crianças. Então, eu tenho o pontinho do VC15, que é um pontinho que fica bem no encontro das costelinhas, assim, né? No finalzinho do osso externo. Esse pontinho é um pontinho que acalma.
E aí, por que eu uso? O bebê pode estar calminho, mas por que eu uso? Porque este ponto, ele promove aquele circuito, ele estimula aquele circuito que eu te falei antes. Ele estimula a pele libera neurotransmissores, o neurônio capta essa informação e leva para o sistema nervoso central. Quando chega lá, ele libera a serotonina. Olha só. Então... Dopamina. Né? E são esses neurotransmissores no nível central que promovem o bem-estar do bebê. Por isso que Lincoln dormiu mais de 6 horas. Dormiu, mas como nunca tinha dormido, doutora, de verdade. E além de tudo, ele é um bebê calminho agora. Ele mudou, é outro bebê. É incrível, lógico que com a dor ele ficava muito agitado. Sim. Mas agora não, ele dorme bem, ele está mais calminho e sem dor. Sim, porque aí, veja, como a acupuntura, ela é uma prática que é difícil de você falar, eu vou fazer acupuntura para isso. Eu preciso entender o corpinho todo em funcionamento. E às vezes um ponto promove vários efeitos.